Desde muito cedo, a mente humana é condicionada por impulsos que não são genuinamente seus. A sociedade moderna, mergulhada em estímulos constantes e mensagens subliminares, molda desde a infância uma percepção distorcida sobre o que é desejo, prazer e identidade. A sexualidade, que poderia ser uma expressão profunda de energia vital e conexão sagrada, é muitas vezes sequestrada pela cultura, transformada em compulsão, distração e dependência emocional. Carl Jung alertava que tudo o que é reprimido e projetado inconscientemente se transforma em sombra, e a energia sexual, talvez mais do que qualquer outra, torna-se uma sombra coletiva, moldando comportamentos sem que a maioria perceba. A mente que se acredita livre está muitas vezes apenas reproduzindo padrões herdados, automatismos que servem para alimentar uma realidade superficial e desconectada do verdadeiro eu. Mas o que significa, de fato, dessexualizar a mente? Não é rejeitar o corpo, nem reprimir desejos. É transmutar. É observar profundamente como a energia sexual se manifesta nos pensamentos, nos hábitos, nos impulsos silenciosos, e então libertar-se deles com consciência. Jung dizia que a alma não se revela a quem vive na superfície, e enquanto a energia criativa estiver bloqueada em fantasias, vícios e compulsões silenciosas, ela não poderá subir. Dessexualizar é purificar. É deixar de ser dominado pela mente condicionada e permitir que a presença verdadeira emerja. A sexualidade reprimida gera culpa. A sexualidade projetada gera ilusão. Mas a sexualidade transmutada gera liberdade. Quando você retira a carga emocional e inconsciente do desejo, o que sobra não é vazio, é espaço. Espaço para perceber quem você é, além da mente condicionada. Essa jornada, porém, não é confortável. Ela exige coragem para mergulhar nas raízes do próprio comportamento. A mente, quando confrontada, tende a resistir. Ela cria justificativas, racionalizações, tenta manter os velhos padrões porque neles existe segurança. Mas o verdadeiro despertar só acontece quando você atravessa o desconforto e começa a perceber a origem silenciosa dos seus impulsos. Carl Jung sabia que o inconsciente não é inimigo, é um campo fértil de transformação. Ao iluminar a sombra, ao acolher o desejo sem julgamento e ao escolher não agir por impulso, você dá os primeiros passos para integrar a energia sexual ao coração, à alma, à consciência superior. Esse é o início de um novo estado de ser. E nesse novo estado, algo extraordinário começa a acontecer. Quando a energia sexual deixa de ser dirigida compulsivamente para fora, em busca de estímulo, validação, conquista ou alívio, ela começa a retornar ao seu centro de origem, você. E é nesse retorno que mora o mistério. Carl Jung compreendia que o impulso sexual, em sua essência, é uma tentativa da psique de se reunir com o todo, de dissolver a separação, de voltar à unidade primordial. Mas quando essa energia é desviada por imagens culturais, traumas, vícios ou condicionamentos, ela se fragmenta e, em vez de gerar conexão, gera vazio. E quanto mais vazio, mais estímulo é buscado. É um ciclo silencioso de autoesquecimento. Dessexualizar a mente é interromper esse ciclo, não por repressão, mas por presença. Por uma escolha interna de não mais entregar sua força vital às garras invisíveis da programação coletiva. Você começa a notar como tudo está sexualizado. A linguagem, os gestos, os olhares, a publicidade, os algoritmos. Tudo parece desenhado para manter a psique humana em um estado constante de excitação difusa, sempre levemente insatisfeita, sempre buscando algo externo. É uma prisão invisível. E quanto mais tempo você passa nesse estado, menos consegue perceber o que existe além. A verdadeira liberdade começa quando você simplesmente observa, sem agir, sem fugir, sem se culpar. Apenas observa. Você percebe o desejo vindo, o impulso querendo se manifestar, e permanece ali, respirando, presente. E então algo milagroso acontece. A energia se eleva. Ela se transforma em intuição, em inspiração, em clareza. É como se uma névoa começasse a se dissipar e, pela primeira vez, você conseguisse ver a si mesmo com nitidez. Essa lucidez é sutil no início, mas profundamente transformadora. Aos poucos, você se desconecta das histórias que alimentavam o desejo. As imagens mentais perdem força. A fantasia não seduz mais. E com isso,
uma leveza nova surge. Carl Jung diria que esse é o momento em que o self começa a emergir. O verdadeiro eu, que não precisa provar nada, seduzir ninguém, conquistar o mundo ou fugir do tédio. O eu que é, que presencia, que observa com amor a própria história, sem mais se identificar com ela. Quando a mente se dessexualiza, a alma pode finalmente respirar. E é nesse novo espaço interno que algo ainda mais profundo começa a se revelar. Quando a mente deixa de ser guiada pela pulsão sexual inconsciente, ela começa a operar em outro nível de percepção. O ruído que antes dominava seus pensamentos silencia. A ansiedade constante que pulsava no fundo, sempre à espera de uma recompensa futura, de um alívio ou de uma excitação, desaparece. E no lugar desse barulho, surge um tipo de atenção que não é forçada, nem dirigida. Uma presença nua, o olhar se aprofunda. Você passa a ver as pessoas como elas realmente são, além da aparência, além da performance. E mais importante, começa a ver a si mesmo com honestidade, sem o filtro do desejo, do orgulho ou da autopunição. Esse é o início da reintegração do ser, algo que Jung via como essencial para a individuação. O que antes era uma fonte de tensão constante, se torna uma fonte de energia criativa. A libido, termo que Jung usava para a energia vital da psique, não desaparece com a dessexualização. Ela muda de forma. Se antes era compulsiva e dispersa, agora é centrada e construtiva. Você começa a escrever, meditar, criar, escutar, observar com profundidade. A própria realidade parece mudar sua textura. Situações antes carregadas de gatilhos emocionais se tornam neutras. Você para de reagir. Começa a escolher. Sua energia não está mais sendo desperdiçada, está sendo cultivada. Isso não é celibato forçado nem ascetismo rígido, é uma alquimia interior. Um processo em que a sombra sexual é trazida à luz e integrada, em vez de negada. É nesse ponto que o despertar silencioso começa. Você percebe que não se trata de controlar a sexualidade, mas de perceber tudo o que estava por trás dela. Medos antigos, inseguranças infantis, sentimentos de inadequação e abandono. Tudo vinha mascarado sob a camada do desejo. A mente, antes refém desses conteúdos, começa a se purificar. E essa purificação não é algo que você faz. Ela acontece naturalmente quando você para de fugir de si mesmo. Carl Jung falava sobre a necessidade de olhar para a sombra, mas ele também apontava que, ao integrá-la, algo sagrado emerge. Uma potência que não é mais sexual, é espiritual. Uma força interior que não precisa de aplausos, nem de conquistas externas para se sentir viva. E é justamente quando essa força emerge que você começa a acessar o que quase ninguém ousa olhar diretamente. O vazio silencioso de quem você realmente é, sem máscaras, sem os personagens moldados para agradar ou conquistar, sem a ilusão de que você precisa de algo externo para se completar. Nesse espaço nu, onde a mente não corre mais atrás de prazer e onde o corpo não está mais condicionado por impulsos repetitivos, algo maior começa a emergir, a presença pura, e com ela, a consciência do ser. Você não é mais alguém tentando se melhorar, se corrigir ou se controlar. Você é aquilo que sempre esteve por trás da busca. Um campo de percepção consciente, silencioso e pleno, que nunca dependeu de desejos, imagens ou validações. A verdadeira dessexualização mental é, na verdade, um retorno ao centro. Não é uma negação da energia sexual, mas sua transfiguração. Você começa a ver que aquilo que chamava de desejo era, em muitos momentos, um desespero por conexão, por significado, por identidade. E quando essa carência cessa, o que sobra é lucidez, clareza, uma leveza que não é eufórica, mas profunda. Você deixa de procurar fora o que só pode ser sentido dentro. Isso não significa abandonar a vida ou os relacionamentos. Muito pelo contrário, significa vivê-los com presença e não mais como instrumentos de fuga, sem apego, sem medo, sem compulsão, como quem toca a realidade com reverência e não com pressa. Carl Jung dizia que o encontro com o self, com o centro real do ser, só acontece quando somos capazes de atravessar a sombra. A dessexualização da mente é uma das travessias mais desafiadoras dessa jornada, porque nos confronta com tudo aquilo que evitamos ver, nossa solidão, nosso vazio, nossa fragilidade. Mas é justamente nessa travessia que descobrimos a potência real. Uma força serena, silenciosa,
que não depende de circunstâncias externas. Uma vibração interior que reorganiza não apenas a mente, mas toda a sua percepção da realidade. E quando você chega aí, percebe que a verdadeira liberdade nunca foi sobre fazer o que quiser, mas sobre não ser mais escravo de nada, nem mesmo de si. Talvez agora, neste exato instante, você esteja começando a tocar esse silêncio interior. E ele não precisa ser explicado, nem compreendido, apenas sentido.